Você já parou para pensar que durante a Semana Santa o céu inteiro se move de maneira diferente? Enquanto o mundo corre, se agita e se distrai, há aqueles que mergulham profundamente no mistério mais poderoso da fé cristã, e entre eles, há uma arma silenciosa, um escudo de proteção, consolo e transformação: o Rosário. Papa Francisco já disse com clareza: o Rosário é a oração dos santos e dos pecadores que querem se tornar santos. Mas o que poucos sabem é que durante a Semana Santa esse instrumento ganha uma força espiritual ainda maior. É como se cada Ave Maria se transformasse em um tijolo construindo uma ponte direta até o coração de Deus. Existem 3 ações muito específicas que o Papa Francisco recomenda fazer com seu rosário nessa Semana Sagrada. 3 atitudes que podem te levar a experimentar uma transformação interior tão profunda que você nunca mais vai rezar da mesma forma. Aliás, talvez você nunca mais seja o mesmo depois de colocá-las em prática. A oração simples do Rosário, rezada com fé, move montanhas e transforma corações, disse o Papa. Neste vídeo você vai descobrir essas 3 práticas e o poder oculto que elas carregam. Vai entender por que o rosário nesta semana se torna uma arma contra o mal, um bálsamo para o coração e um canal direto de bênçãos para sua casa e sua família. Mas atenção, poucas pessoas conhecem essas práticas e a maioria nunca vai experimentar o que você está prestes a viver. Prepare-se para mergulhar no mistério e ser tocado pela graça. O Papa Francisco sempre demonstrou um carinho especial pelo rosário. Em diversas ocasiões públicas, ele apareceu segurando ou rezando o terço, e em suas homilias ele deixou claro: essa oração não é apenas uma tradição antiga, mas um caminho eficaz de intimidade com Deus. Para ele, o rosário é um instrumento que aproxima os fiéis da vida de Jesus e do coração de Maria. Ele já afirmou: o rosário é a oração que acompanha sempre a minha vida. É também a oração dos simples e dos santos. E por trás dessa simplicidade existe um poder gigantesco, um poder que poucos compreendem verdadeiramente. Na visão do Papa, o rosário é mais do que uma sequência de orações repetidas. Ele é uma escola de contemplação. A cada dezena, o fiel é convidado a meditar profundamente nos mistérios da vida de Cristo, desde a Anunciação até a sua ressurreição gloriosa. E quando essa meditação acontece com o coração aberto, ela transforma a alma, renova a mente e purifica os sentimentos. Durante a Semana Santa, essa prática ganha um significado ainda mais profundo. O Papa lembra que nesses dias somos convidados a caminhar com Cristo rumo ao Calvário. E o rosário nos dá a oportunidade de fazer essa jornada não apenas com os pés, mas com o coração. Cada Ave Maria se torna uma presença viva de Maria, caminhando ao lado do sofrimento do Filho. É por isso que ele insiste: o rosário não é uma oração ultrapassada. Pelo contrário, ele é moderno, atual e necessário, especialmente em tempos de tanta distração, ruído e superficialidade espiritual. Francisco nos desafia a voltar ao essencial. Ele acredita que o mundo moderno está sedento de silêncio, de interioridade e de conexão verdadeira com Deus. E o rosário, segundo ele, é uma resposta concreta a essa sede. Não exige tecnologia, não depende de status, não requer grandes conhecimentos teológicos. Ele só precisa de uma coisa: fé. Mais do que uma devoção mariana, o rosário é, segundo o Papa, uma arma poderosa contra as tentações, um consolo nas tribulações e uma forma de oração que educa o coração na paciência, na escuta e na esperança. Em tempos de guerra, crise e desespero, o Papa Francisco nos lembra que a oração do rosário pode ser um escudo protetor não só para a alma, mas também para as famílias, as comunidades e até para nações inteiras. Por isso, ele faz um apelo simples e direto: não deixem o rosário de lado. Rezem-no todos os dias. Com Maria, estamos mais protegidos. E agora que você entende a profundidade e a importância do rosário segundo o Papa Francisco, está na hora de descobrir como colocá-lo em prática de forma poderosa durante a Semana Santa. No próximo módulo, você vai aprender a primeira das 3 ações espirituais que transformam essa oração simples em um verdadeiro canal de bênçãos. Imagine se cada mistério do rosário que você rezasse tivesse um destino certo: uma alma para alcançar, uma dor para aliviar, uma pessoa para curar. É exatamente isso que o Papa Francisco nos ensina. O rosário não deve ser apenas uma repetição automática de palavras, mas um ato consciente de amor intercessor. Durante a Semana Santa, uma prática simples, mas extremamente poderosa, é oferecer cada mistério do rosário por alguém específico,
Essa é a primeira prática que ele recomenda para tornar sua oração mais profunda e eficaz. Transformar cada dezena em uma missão. Não é uma novidade teológica, mas é uma das formas mais antigas e belas de rezar com intenção. E o Papa Francisco insiste: a oração intercessora tem um valor incalculável. Ele diz: não subestimem o poder de uma Ave Maria rezada com amor. Pode salvar uma vida, converter um coração, curar uma ferida invisível. Durante a Semana Santa, enquanto meditamos nos mistérios dolorosos, por exemplo, podemos oferecer a flagelação de Cristo por todos os que sofrem abusos. Ou então, o mistério da crucificação, pelas almas que vivem em desespero e estão à beira de desistir. O Papa lembra que, ao oferecermos cada mistério por alguém, deixamos de rezar apenas por nós mesmos e nos tornamos pontes entre Deus e os outros. Isso muda tudo. Essa atitude tira a oração do individualismo e a transforma em caridade ativa. Você pode rezar por um familiar doente, um amigo distante, alguém que te feriu, alguém que você nem conhece. Pode rezar por uma causa, pela paz no mundo, pelo fim de uma guerra, por missionários, por sacerdotes cansados, por jovens perdidos, por mães desesperadas. E não precisa ser algo complexo. Basta dizer no seu coração antes de cada mistério: Senhor, este mistério eu ofereço por... e dizer o nome ou a intenção. Esse simples gesto muda o sentido da oração e amplia o seu alcance espiritual. Papa Francisco afirma que a oração do Rosário é uma corrente de amor que pode abraçar o mundo inteiro. E quando cada mistério é oferecido com consciência e fé, você se torna parte ativa dessa corrente, um elo entre o céu e a terra. Na Semana Santa, em especial, ofereça com generosidade. Pense em quem precisa. Pense até mesmo em quem você considera indigno. Porque oferecer o rosário por alguém é um ato de misericórdia que toca o coração de Deus. Não é você quem transforma o outro, é Deus. Mas quando você reza por alguém, você dá a ele permissão espiritual para agir. Essa prática pode parecer simples, mas ela pode mudar destinos. Comece ainda hoje. Pegue seu terço, escolha as intenções e transforme cada mistério numa oferta viva de amor. O Papa Francisco já disse que a cruz de Cristo não é um ornamento, mas o sinal do amor de Deus que se entregou por nós até o fim. E é exatamente por isso que, durante a Semana Santa, ele recomenda algo simples, mas profundamente transformador: rezar o rosário diante de um crucifixo, não apenas segurando o terço, mas posicionando-se conscientemente diante da cruz, olhando para ela, encarando-a, deixando-se tocar por aquele olhar que sofreu por amor. Essa prática não é um mero detalhe. Ela tem um peso espiritual gigantesco, porque o crucifixo é a imagem mais poderosa da nossa fé. Ele nos lembra que o amor verdadeiro não é confortável, é sacrificial, e que toda dor, toda angústia, todo pecado já foi carregado ali, naquela madeira. Quando você reza o rosário diante da cruz, algo muda no seu coração. Você não está apenas repetindo orações, você está contemplando o maior mistério da história da humanidade: Deus morrendo por você. Papa Francisco, em uma de suas homilias da Sexta-feira Santa, disse com firmeza: na cruz vemos a medida do amor de Deus, e quem contempla essa cruz não volta mais o mesmo. Ele ensina que, ao rezarmos diante dela, nossos olhos se acostumam com o silêncio de Cristo, e nosso coração se abre para escutar o que o mundo já não ouve: a linguagem da entrega total. Rezar diante do crucifixo é um ato de humildade. É como dizer: Senhor, aqui estou. Meus pecados, minha miséria, minha fraqueza, eu os coloco aos teus pés. Ensina-me a amar como tu amaste. Essa prática tem um impacto espiritual direto. Ela quebra resistências interiores, derrete friezas do coração, tira a oração do automático e nos coloca cara a cara com o Cordeiro imolado. Durante a Semana Santa, quando a Igreja revive os momentos mais intensos da paixão de Cristo, essa postura se torna ainda mais poderosa. Cada Ave Maria diante da cruz ganha outro peso. Cada mistério se transforma numa verdadeira meditação viva. E você começa a perceber: não está apenas contando contas, está caminhando com Jesus até o Calvário. Francisco nos desafia a resgatar o sentido da contemplação. Em tempos de distração, ele propõe: feche os olhos para o mundo e abra os olhos do coração para a cruz. Ajoelhe-se diante dela. Toque-a. Permita que ela fale com você. Se você tiver um crucifixo em casa, escolha o lugar mais silencioso e sagrado que puder. Acenda uma vela. Pegue seu rosário e reze ali,
como quem entra num santuário invisível, onde só você e Deus estão presentes. Essa prática pode curar feridas profundas e, principalmente, pode reacender a chama da fé no coração de quem já não sente mais nada. Papa Francisco sempre enxergou a fé como uma jornada. Para ele, o cristão não é alguém que chegou, mas alguém que caminha. E essa ideia está profundamente conectada à sua terceira recomendação para quem deseja viver a Semana Santa, de forma transformadora: rezar o rosário caminhando como um verdadeiro peregrino. Essa prática pode parecer simples, até comum, mas ela carrega uma força espiritual que remonta aos primeiros séculos da fé cristã. Desde os primórdios, os fiéis caminhavam e rezavam, transformando seus passos em oração, seus caminhos em encontros com Deus. Papa Francisco resgata esse espírito e nos convida a experimentar a oração com o corpo inteiro, não só com os lábios. Ele diz: o cristão que não caminha, que não sai de si, é alguém que permanece parado, fechado. A fé é uma estrada, não um ponto de chegada. Durante a Semana Santa, quando recordamos a caminhada de Jesus rumo ao Calvário, essa prática se torna ainda mais profunda. Cada passo se transforma em memória viva do Cristo que carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. E cada conta do terço, que passa por seus dedos, é como uma gota de suor da sua alma que deseja seguir o Mestre. Rezar caminhando transforma o espaço ao seu redor. A rua se torna um templo, o chão se santifica, o silêncio se torna voz, e você passa a se enxergar como um peregrino do Espírito, alguém que caminha buscando a luz, mesmo em meio à escuridão. Você pode fazer isso no seu bairro, em casa, no quintal, num corredor. Não importa o tamanho do espaço. O que importa é a atitude interior de quem caminha com propósito. Ao caminhar e rezar, você também simboliza que está deixando algo para trás: o medo, a culpa, os pecados, os pesos. E avançando em direção ao novo, a graça, o arrependimento, a reconciliação. Essa prática também ajuda a vencer o cansaço espiritual. Quando a mente está dispersa, o corpo cansado, o ambiente barulhento. Caminhar em oração acalma, foca e cria uma espécie de ritmo sagrado entre o coração e os pés. Francisco acredita que o rosário rezado com movimento é como uma procissão íntima. Você não precisa estar entre multidões, basta estar em espírito de busca. A cada passo, um pedido. A cada passo, uma entrega. A cada passo, uma Ave Maria. E assim, sem perceber, você vai deixando pegadas de fé onde antes havia apenas rotina. Não se trata de religiosidade mecânica, mas de tornar o corpo cúmplice da alma e permitir que cada parte de você diga: sim, Senhor, estou a caminho. Agora que você conhece essas 3 práticas recomendadas pelo Papa Francisco, está na hora de entender o impacto espiritual que elas causam quando colocadas em prática, especialmente durante a Semana Santa. Na tradição da Igreja, o rosário nunca foi visto apenas como uma oração devocional. Ele é uma arma espiritual. E durante a Semana Santa, ele se transforma em um escudo poderoso contra todo tipo de ataque invisível. Papa Francisco é firme ao afirmar que o mundo espiritual não é uma metáfora e que estamos inseridos em uma verdadeira batalha, uma luta diária entre a luz e as trevas. E nessa luta, o rosário atua como um muro de proteção espiritual, que não apenas protege, mas também purifica. Francisco já declarou: o rosário é a oração dos humildes, dos pequenos, dos que confiam no poder de Deus e na intercessão da Mãe. E é justamente essa humildade que desmonta as estratégias do inimigo. Durante a Semana Santa, quando o mundo revive os momentos mais profundos da dor e da vitória de Cristo, também se intensificam os ataques espirituais. Dúvidas, tentações, desânimo, brigas familiares, distrações espirituais e até influências malignas mais sutis. O Papa nos alerta para isso. E lembra que Maria, invocada através do rosário, age como uma sentinela ao nosso redor. Ela pisa na cabeça da serpente. Ela fecha as portas por onde o mal tenta entrar. Cada Ave Maria é como um tijolo espiritual que fortalece a muralha ao nosso redor. Cada mistério meditado com fé é como um escudo levantado diante das tentações. E quando rezamos o rosário, com consciência e fé, não há treva que resista à luz que ele emana. É por isso que tantos santos, e inclusive o Papa Francisco, chamam o rosário de corrente de salvação. Ele não é um amuleto. Ele é uma oração viva, que envolve nossa alma, nossa casa e nossa família com uma proteção vinda do céu. Durante a Semana Santa, essa oração tem um efeito ainda mais profundo. Porque ao recordar a paixão de Cristo, o rosário se une ao mistério da redenção. E quando rezado com amor, ele ativa as graças derramadas na cruz.
Você já sentiu sua casa pesada espiritualmente? Já percebeu desânimo, discussões, sensação de opressão? O Papa nos ensina que nesses momentos, pegar o terço é como empunhar uma espada invisível. E a batalha espiritual começa a virar. Rezar o rosário em família durante a Semana Santa é uma forma de purificação do lar. Rezar sozinho, mas com fé, é um ato de resistência contra tudo que tenta nos afastar de Deus. E rezar com devoção, mesmo sem sentir nada, é um gesto de fidelidade que o céu honra. Papa Francisco não promete milagres fáceis, mas ele garante. Quem se apega ao rosário nunca caminha sozinho. Maria sempre se antecipa, abre caminhos e protege os seus filhos. Portanto, não espere ataques para buscar defesa. Antecipe-se. Reze. Cubra sua casa. Cubra sua mente. Cubra sua alma, porque o rosário é mais que uma oração. É um escudo invisível que separa o sagrado do profano. E na Semana Santa, ele é o nosso maior sinal de aliança com Cristo. Vivemos em um mundo barulhento. Barulho nas ruas, nas telas, nos pensamentos. E sem perceber, levamos esse ruído também para a nossa oração. Mas o Papa Francisco nos alerta. É no silêncio que Deus fala. E especialmente durante a Semana Santa, quando o céu inteiro mergulha na dor e no mistério da paixão, aprender a silenciar é uma das atitudes mais poderosas que um cristão pode ter. O rosário, embora seja uma oração vocal, tem alma contemplativa. Ele não foi feito para ser rezado com pressa. Foi feito para nos conduzir ao interior, onde as palavras diminuem e a presença de Deus aumenta. Francisco nos lembra que a oração verdadeira não é um monólogo. Ela é um diálogo. E para ouvir é preciso fazer silêncio. Silêncio não apenas externo, mas sobretudo silêncio interior. Quantas vezes rezamos com a boca, mas com a mente longe? Quantas vezes recitamos o rosário, mas nossa alma está ausente? O Papa insiste. Silenciar o coração é abrir espaço para que Deus possa agir. Durante a Semana Santa, esse silêncio se torna ainda mais simbólico. É o silêncio de Jesus diante de Pilatos. É o silêncio da cruz. É o silêncio do Sábado Santo, quando tudo parecia perdido. Mas é nesse silêncio que nasce a vitória. É nesse silêncio que o céu se move. Rezar o rosário com pausas conscientes, deixando momentos de silêncio entre os mistérios, é um gesto de reverência. É como dizer: Senhor, fale, estou ouvindo. É dar espaço para que o Espírito Santo toque onde as palavras não alcançam. Papa Francisco também nos ensina que o silêncio cura. Ele acalma o coração ansioso. Ele dissolve distrações. Ele abre os ouvidos da alma. E, principalmente, ele nos faz perceber o essencial. Você já experimentou terminar um mistério do rosário e simplesmente ficar em silêncio por alguns segundos? Não se trata de não fazer nada. Trata-se de dar a Deus a chance de fazer tudo. A oração silenciosa transforma. E quando unida ao rosário, ela se torna uma força mansa, mas indestrutível. Francisco nos encoraja a buscar esse tipo de experiência. Não uma fé barulhenta feita de agitação e correria, mas uma fé profunda, feita de escuta, presença e paz. Na Semana Santa, o silêncio não é vazio. Ele é cheio de sentido. Ele é espaço para a dor, para o arrependimento, para a graça. Então, ao rezar seu rosário, desacelere. Não tenha medo do silêncio. Abrace-o, porque é nele que a alma percebe que não está sozinha. É nele que o coração ferido escuta a voz suave da mãe dizendo: estou aqui. Existem momentos em que nossa casa parece carregada. Discussões constantes, desânimo inexplicável, sensação de peso, ausência de paz. O Papa Francisco já afirmou que o mal age de forma sutil, silenciosa e muitas vezes dentro das mais famílias. E é por isso que ele recomenda: use o rosário como bênção viva para o seu lar. Não como um amuleto, mas como um canal de luz. Como uma oração ativa capaz de purificar ambientes, restaurar a paz e expulsar tudo o que não vem de Deus. Francisco nos lembra que Maria não é apenas mãe da igreja, mas também mãe do lar cristão. Onde Maria entra, o inimigo sai. E o rosário, sendo a oração mais mariana que existe, atrai a presença da Virgem Santíssima para dentro da sua casa. Imagine sua casa como um território espiritual. Cada cômodo tem uma atmosfera. Cada parede guarda ecos de palavras, pensamentos e energias. E quando você caminha com o rosário nas mãos, orando com fé, algo invisível começa a acontecer. Os ambientes se transformam. Papa Francisco ensina que a oração verdadeira modifica realidades. Por isso, ele sugere que os cristãos tornem o rosário parte do cotidiano do lar.
não só rezado no silêncio do quarto, mas como um gesto de consagração do espaço familiar. Você pode, por exemplo, rezar o rosário em voz alta na sala de estar, colocar um crucifixo ou imagem de Maria no centro da casa, caminhar pelos cômodos enquanto medita os mistérios, pedir em cada conta proteção contra toda influência maligna. Francisco já disse: o lar deve ser um santuário de vida e de paz, não um campo de batalha. E o rosário é uma arma mansa que restaura essa paz. Ele limpa espiritualmente, ele silencia o caos, ele devolve a harmonia onde havia conflito. A cada Ave Maria, você consagra um pedaço do seu lar. A cada Pai Nosso, você convida Deus a reinar naquele espaço. E a cada mistério, você sela espiritualmente as portas da sua casa contra todo o mal. Não é preciso ter palavras bonitas, só é preciso fé e constância. O céu se move quando um filho clama com sinceridade. Rezar o rosário para abençoar sua casa não é superstição, é tradição viva, é espiritualidade concreta, é transformar tijolos e paredes num verdadeiro refúgio de paz. E o mais impressionante é que quando você torna essa prática um hábito, não apenas o ambiente muda, as pessoas dentro dele também começam a mudar. A casa abençoada se torna escola de virtude, fortaleza contra o pecado, ninho de reconciliação e, sobretudo, um lugar onde Deus habita. Muitos enxergam o rosário apenas como uma oração para pedir graças, mas o Papa Francisco nos lembra que o verdadeiro amor não busca apenas receber. Ele também deseja reparar. Vivemos tempos em que o sagrado é ignorado, zombado, ultrajado. O Papa já denunciou. Há um processo silencioso de profanação da fé que fere o coração de Deus. E é nesse contexto que o rosário se torna um instrumento valiosíssimo de reparação espiritual. O que é reparar? É consolar. É devolver honra onde houve desprezo. É se colocar diante de Deus e dizer: mesmo que o mundo te esqueça, eu estou aqui para te amar. Francisco nos convida a redescobrir o valor da oração desinteressada, aquela que não busca bênçãos para si, mas que oferece amor por amor. E o rosário, quando rezado com essa intenção, se torna uma oferenda, viva que sobe ao céu como perfume puro. Durante a Semana Santa, essa reparação se torna ainda mais profunda. Estamos diante dos dias em que Jesus foi traído, abandonado, humilhado e crucificado. O pecado da humanidade pesou sobre ele. E o que podemos fazer diante disso? Rezar e reparar. Cada Ave Maria pronunciada com o coração contrito é como um beijo no rosto ferido de Cristo. Cada mistério meditado com compaixão é como um gesto de consolo à Virgem Dolorosa. E cada rosário oferecido como reparação é uma pequena chama que brilha em meio à escuridão da indiferença. O Papa já afirmou que Maria, como mãe, continua sendo ofendida quando seu filho é esquecido. E por isso, reparar com o rosário é também um ato de carinho para com Nossa Senhora. É abraçá-la em sua dor. É caminhar com ela aos pés da cruz. É dizer: mãe, eu sei o que custou. E estou aqui para não deixar que o sacrifício do teu filho seja em vão. Você pode transformar seu rosário diário em um ato de reparação oferecendo-o por os pecados cometidos contra a Eucaristia, os ultrajes contra Maria, os ataques à Igreja, os escândalos públicos, a frieza espiritual das famílias, as almas que vivem longe de Deus Papa. Francisco insiste: a oração silenciosa dos fiéis sustenta a Igreja mais do que muitos discursos. E é verdade. A cada rosário rezado com esse espírito, rachaduras invisíveis no mundo espiritual começam a se fechar. Feridas começam a cicatrizar. E Deus, que tudo vê, se comove. Essa é a beleza da reparação. Ela não aparece, não é popular, não chama a atenção, mas é uma das formas mais profundas de amor. Então, ao pegar seu terço durante a Semana Santa, não pense apenas em si. Pense no coração de Jesus. Pense no coração de Maria. E diga com a alma inteira: este rosário é por ti, Senhor, por tudo o que sofrestes, por tudo o que ainda sofres no abandono dos teus filhos. Depois de mergulhar nessas práticas tão poderosas, uma pergunta permanece: e agora? O que fazer com tudo isso? Papa Francisco sempre nos lembra que a fé verdadeira não é passiva. Ela se transforma em atitude. Ela se move. Ela faz com que cada oração gere frutos concretos na alma e no mundo. O rosário não pode ser apenas mais uma oração entre tantas. Ele precisa se tornar um estilo de vida, um hábito diário, um fio condutor que te liga ao céu mesmo nos dias mais difíceis.
Durante a Semana Santa, você foi convidado a oferecer cada mistério por alguém, rezar diante de um crucifixo, caminhar com o terço como um peregrino, transformar o rosário em escudo espiritual, usar o rosário para abençoar sua casa, fazer silêncio interior na oração, reparar os ultrajes contra Deus e Maria. Essas não são ações simbólicas, são gestos de combate espiritual real. O Papa Francisco já declarou: o mundo precisa de cristãos que rezem, mas também que vivam o que rezam. Por isso, este é o chamado. Não deixe essas práticas morrerem com o fim da Semana Santa. Não guarde o terço na gaveta. Não volte à rotina sem levar junto essa chama que foi reacendida. Faça um compromisso. Escolha um horário. Crie um espaço sagrado em sua casa. Transforme o rosário em sua armadura diária. Francisco insiste: com Maria, nunca estamos sozinhos. Com o rosário na mão, somos acompanhados, fortalecidos, conduzidos. A cada conta que passa entre os dedos é como se a própria mãe caminhasse ao seu lado. Ela te escuta. Ela intercede. Ela age. E quando você reza com perseverança, sua vida começa a mudar. As batalhas não desaparecem, mas você se fortalece. A dor não se apaga, mas se ilumina. O medo não te domina mais porque você aprende a confiar. Este vídeo não foi apenas um conteúdo para assistir. Foi um convite à transformação. Uma convocação para que você assuma seu lugar como intercessor, como filho devoto, como guerreiro da luz. O rosário é simples, mas quem o reza com fé se torna extraordinário diante de Deus. Por isso, a partir de hoje, pegue o terço, reze, ofereça, silencie, consagre sua casa e transforme sua oração em ação. Papa Francisco já nos deu o caminho. Agora, a decisão é sua. Que Maria te abrace, que o rosário te proteja e que a Semana Santa se estenda pela tua vida inteira, em forma de fé viva. Se este vídeo te inspirou, deixe seu curtir para que mais pessoas também possam se fortalecer na fé. Esse gesto simples ajuda o conteúdo a alcançar quem mais precisa. Você vai seguir essas práticas com o rosário durante a Semana Santa? Escreva nos comentários: sim, eu vou seguir, e compartilhe qual prática mais tocou o seu coração. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos ensinamentos de Papa Francisco.